São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detalhe. Sou mãe da favela, a mulher que se descabela para driblar a escassez e o desespero, permanentes sentinelas. Crio minha prole entre esgotos e vielas, sem perder meu foco e força dentro dessa imensa mazela. Aos olhos da indiferença do resto da sociedade, sentindo a dor da desconsideração da burguesia que necessita dos nossos serviços para bancar seu luxo, para manter suas regalias, seus desprezos e suas mordomias. Luto sem descanso e todo dia, luto assim mesmo, mesmo dentro da pandemia, no centro desta dolorosa agonia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gabriel, sou acadêmico de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e apresentarei a terceira palestra do primeiro simpósio pela saúde pública, Democracia é Saúde e Saúde é Democracia. Gostaríamos de lembrar novamente que o credenciamento estará disponível em cada uma das palestras e para a obtenção do certificado é necessária a participação em 7 das 10 palestras do evento. Além disso, ficará disponível um formulário de dúvidas em cada uma das falas para que, dentro do tempo possível, os palestrantes esclareçam ao final de sua palestra. Gostaríamos de agradecer imensamente aos apoiadores que nos auxiliaram na realização desse evento. São eles: Policlínica Piquet Carneiro, Hospital Universitário Pedro Ernesto, Faculdade de Ciências Médicas e o Instituto de Medicina Social da UERJ. E dando continuidade ao evento, de anunciar nossa terceira e última palestrante do dia, professora doutora Karen Atia. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, PhD em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro. Ela ministrará a palestra Saúde no Cárcere, discussão sobre a PNA-ISP no SUS. Passo a palavra à professora Karen. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo. Queria dar parabéns para vocês pela organização do evento. Está muito legal. Eu assisti as palestras de antes e os professores que vieram antes de mim foram brilhantes, ajudaram a fazer metade do caminho que eu tinha que fazer, né? Eles contextualizaram a questão histórica e política do SUS para populações vulneráveis, o que é essencial para a discussão da PNAS. Você soletrou PNA, a gente chama de PNAS, porque é um apelidinho. Então, eu vou contar para vocês um pouco a partir da minha experiência como gestora. Então, eu comecei a pensar, né, o que eu podia dizer para um grupo de alunos que compõem a Liga Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e o Centro Acadêmico da Universidade do Rio de Janeiro, para que vocês pudessem se sentirem motivados a
a tentar entender um pouco melhor como se constrói uma política e o que tem, né? Quais são os passos que a gente tem que dar entre a criação de uma portaria e a efetivação na prática e execução de um trabalho que a gente entende que é de direito dos privados de liberdade. Então, vou contar para vocês um pouco da minha história com essa política e vou trazer algumas perspectivas que eu acho que contextualizam ainda mais aquilo que os professores das outras aulas trouxeram de antes, né? Então, assim, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, essa é uma questão que é importante e que precisa ser olhada com cuidado. A gente tem em torno de 10 milhões de pessoas que estão privadas de liberdade no mundo, e as doenças que têm maior prevalência na sociedade livre, dentro do sistema penitenciário, elas são mais prevalentes ainda. E são doenças transmissíveis, né? São as doenças que a gente tinha que poder controlar, na maioria das vezes. São tuberculose, né? Existe uma alta incidência de tuberculose dentro do cárcere, acho que 3 vezes maior do que fora, hepatites virais, AIDS, o sofrimento mental também é uma preocupação importante para a saúde nesse espaço institucional, a questão do suicídio, né, mundialmente, em alguns presídios no mundo, todas essas doenças que são transmissíveis, elas são controláveis, mas aí você observa também que a taxa de suicídio não necessariamente, né, que tem a ver com também o contexto de ficar privado de liberdade. A questão AD, ela atravessa o processo, muitos dos privados de liberdade, eles têm relação com o uso ou abusivo ou de álcool e drogas e entram em abstinência dentro do espaço prisional. Tem também questões culturais importantes, né? A alimentação, a forma de viver, e isso tudo acaba entrando num pacote de doenças importantes. Eu acho que também é importante dizer que, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, eu vou arrumar aqui que está meio caindo, essas populações que são consideradas vulneráveis, elas têm sua origem, a maioria das vezes, em segmentos populacionais com menor recursos financeiros. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que é importante a gente poder também avaliar a questão da saúde no âmbito do cárcere, considerando os determinantes sociais. Aí a gente pode falar de acesso à educação, de acesso a emprego, do contexto de violência e da questão da forma de habitar também que a gente tem hoje, em especial no Rio de Janeiro. Ai, meu, estão me ligando aqui. Eu tive que parar porque me ligaram, não sei se vocês estão me ouvindo. Na perspectiva nacional, o direito o reconhecimento que os privados de liberdade têm direito à saúde, eles têm a privação do direito da liberdade deles, mas eles têm direito a todas as outras coisas. Normatizado pela Lei de Execução Penal, que é uma lei que é guarda-chuva para várias questões ligadas ao crime e que reconhece esse direito. Em 1988, a gente tem a criação do SUS e, em 90, a divisão de atribuição entre os entes federal, estadual e municipal. A gente tem aí um delay importante entre duas leis que são chave para a compreensão do que hoje é a PNASP e que são a LEP, que foi feita antes de 1988, e o SUS. Então, assim, uma lei, ela traz uma oferta importante e a compreensão de que existe o direito à saúde no âmbito do cárcere, e a outra lei, ela entra nesse conjunto de ações que vai se desenvolvendo à medida em que o SUS também vai crescendo para a construção do trabalho em rede. Então, a gente sempre tem que, quando pensa a PNASP, fazer o diálogo entre o que é uma instituição total e o que é o trabalho em rede. A PNASP, ela traz essa inovação para a discussão da saúde no âmbito dos privados de liberdade e do trabalho em rede. Isso é um ponto de tensão importante. Então, eu acho que é fundamental entender, quando a gente fala da discussão da PNASP hoje, que é uma portaria que foi interministerial, que nasceu dia 1º de janeiro de 2014, né? Então, assim, de 1994, 1988, 1990, onde essa lógica
da responsabilidade dos entes federativos, ela foi normatizada. 2003 tem um Plano Nacional de Saúde dos Privados de Liberdade, que ainda não é uma política. Até chegar a 2014, muitas coisas aconteceram, né, no âmbito da saúde. Em 2014 nasce essa política que tem esse caráter que é interministerial e que envolve justiça, defensoria, promotoria, direitos humanos, a sociedade civil, obviamente, os conselhos estaduais de saúde e os conselhos municipais de saúde também. Então, se vocês forem pegar a portaria, vocês vão ler que existe lá um ponto fundamental para a discussão da política em qualquer um dos estados, que é o grupo condutor da política. Quando eu aceitei estar na Secretaria Estadual de Saúde para poder desenvolver um trabalho relacionado à atenção psicossocial, outras agendas que tinham relação com direitos humanos e que não tinham uma caracterização dentro do âmbito da Secretaria formatada e com uma direção clara, entraram dentro da superintendência que foi criada e a gente desenvolveu uma relação com a agenda que tem interface atenção psicossocial e populações vulneráveis. Aí eu estou contextualizando o meu lugar institucional também, para a discussão das populações do acesso das populações vulneráveis ao SUS e da equidade também. Então, além dessa ação que a gente está discutindo hoje, que é a PNASP, dentro desse guarda-chuva que tem sido trabalhado a discussão das populações vulneráveis, a gente tem atenção psicossocial, e aí tem a saúde mental, e populações específicas, tem população indígena, população negra, população quilombola, imigrantes refugiados. Eu estou contando isso porque isso é importante, porque a gente, no processo de trabalho e de discussão de política, entendeu que a discussão da atenção psicossocial, que não é uma discussão médico-centrada, ajuda muito na compreensão do que o território precisa, do que essas populações que crescem com uma lógica e dentro de um cenário de vulnerabilidade, de fato, têm como necessidade. Então, só para fazer esse desenho do cenário, acho que é fundamental trazer isso. O que a gente fez quando eu cheguei na secretaria? Eu cheguei, né, com a intenção de organizar um pouco mais os processos e me deparei com um histórico de organização de processo para essa agenda que era muito segmentado. Então, embora o Estado do Rio de Janeiro tivesse aderido à política nacional dos privados de liberdade em 2014, até 2019, pouco tinha se feito em relação a isso. Então, entre a adesão, né, aí tem um processo que eu acho que é importante, para vocês entenderem que, para que um Estado desenvolva uma política, e no caso da política dos privados de liberdade, ele tem que aderir. Essa adesão é uma adesão que ela é feita por carta, né? Tem um documento que é enviado para o Ministério da Saúde, onde o secretário de Saúde diz: vamos aderir a essa política para que sejam feitos os repasses financeiros, para que a gente possa desenvolver os processos de trabalho relacionados a isso de acordo com a política nacional. E o que é essa política nacional, né? Ela tem relação com a discussão da abordagem comunitária e da compreensão do território, que é um território do cárcere também. Então, a política nacional, ela visa também implementar equipes que são muito parecidas com as equipes de atenção primária, elas têm um nível de complexidade um pouco maior, tem a equipe de saúde mental, tem como se fosse uma equipe NASF junto, para poder acompanhar, porque dentro, né, tem um cenário de dificuldade de entrada e saída, né, essa política foi construída dessa maneira, e aí o Estado do Rio de Janeiro, em 2014, assina essa carta. De 2014 a 2019, essa discussão dentro da Secretaria Estadual de Saúde, aí eu estou falando de um ente federativo, a gente pode falar do Ministério da Saúde, que é federal, e dos municípios onde tem unidades prisionais. Então, do ponto de vista da Secretaria Estadual de Saúde, essa era uma agenda que ficava pipocando dentro de outros espaços institucionais. Quando a gente reuniu essas agendas todas que têm a ver com atenção psicossocial, populações vulneráveis,
A nossa compreensão é que isso ganhou força. O trabalho foi feito em que sentido? A gente fez um trabalho, aí eu tive a sorte de encontrar uma equipe de servidores, né, de servidores antigos, que tinham essa compreensão, mas que não tinham uma tomada de decisão de gestão para desenvolver isso, e a gente formou uma equipe e começou a trabalhar. Começou a trabalhar como? Dentro de casa, né? Fazendo discussão intrasetorial. A saúde precisa conversar com a saúde. A gente sabe, eu estou falando de uma coisa que não é novidade para ninguém. Às vezes a gente está fazendo uma coisa que é tão legal e não consegue conversar com quem está do lado porque não dá tempo, ou porque não sabe que pode conversar. Então, assim, a discussão do matriciamento que eu trouxe para a agenda da saúde mental entrou dentro do processo de gestão intrasetorial dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente fez um grupo de trabalho, além de ter formatação da equipe, capacitação da equipe, para poder entender o que é a política, porque ninguém sabia, de fato, o que era, né? Como tinha esse vazio, a política estava esvaziada. E para poder fazer a conversa interna, especialmente com a vigilância sanitária, que tem uma relação com a discussão das doenças transmissíveis, que já mandava vacina para as unidades prisionais, que fazia um trabalho, mas que era um trabalho bastante segmentado, a gente usou como estratégia um grupo intrasetorial que fortaleceu e que vem fortalecendo a discussão dos privados de liberdade no âmbito estadual. Uma outra estratégia que foi feita foi a implementação do grupo condutor. Como eu já disse, na política tem uma normativa dentro da política, um parágrafo que diz que todos os estados que aderem à política têm que criar o seu grupo condutor. Até 2019, esse grupo condutor não existia. Então, a gente publicou a portaria do grupo condutor e nomeou as pessoas. O que isso significa? Não era só uma portaria, né? Significa que a gente tinha que se reunir para poder discutir como, de fato, a gente pode, enquanto entes federativos e representantes institucionais de outros setores que compõem o espaço onde essa população está encarcerada, tinham que conversar e pensar como fazer para que a execução da política acontecesse. Várias coisas que eu acho que vocês vão entender bem, e que eu tenho a esperança de que vocês possam colocar como pauta de discussão na vida de vocês, com a família de vocês, e com os amigos e na sala de aula, várias pautas que foram trazidas para o grupo condutor tinham historicamente, por uma questão de... E aí a gente faz uma análise, né, de desinvestimento institucional na saúde para essas populações. O que significa isso? Não teve mais, não tinha uma agenda construída, não tem há muito tempo concurso de saúde pública para que pudessem ser criadas equipes dentro da SEAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária. Existe lá uma equipe de saúde que funciona lá dentro, mas que foi entrando em colapso por conta tanto do aumento do número de privados de liberdade, quanto pela redução do número de recursos humanos. Então, tem aí também nessa história um marco, né? De 2014 para 2019, o número de privados de liberdade passou de 28 mil para 52 mil aproximadamente, né? Dobra, dentro de uma estrutura que é uma estrutura que tem falta de água, dificuldade de superpopulação, isso já existia, né? Uma estrutura frágil, e, enfim, tem todo um processo que compõe aí essa cena. E aí, na redução, aumenta o número de população privada de liberdade. A gente pode se perguntar por quê. E diminui, ao mesmo tempo, o número de profissionais de saúde no âmbito da saúde dos privados de liberdade. É uma matemática impossível, não tem como resolver esse problema. Então, o número de pessoas com tuberculose aumentou muito. O estado do Rio de Janeiro, isso também é importante, ele vem sendo acusado pela Corte Internacional de Direitos Humanos, através de denúncias que foram feitas pelo Mecanismo de Combate contra a Tortura, pela Defensoria e Ministério Público, de problemas importantes nesse cenário, e que tem uma conjuntura que é muito difícil de equacionar, porque
cada um entende o problema de uma perspectiva diferente. Então, o grupo condutor é a possibilidade da gente poder alinhar esses pensamentos todos, né, vendo as diferenças e onde eles se encontram, e tentar fazer dessa normativa lá de 2014 e de 1984, né, que é baseado, fazer isso se tornar realidade. O que a gente conseguiu durante esse ano e com a força desse grupo, né? Parece que é muito pouco, mas para a gente é importante dizer que foi uma vitória institucional. A gente fez a gente construiu dentro da gestão e da lógica de fazer a tarefa passo a passo, a primeira tarefa, que era de alinhamento interno da equipe, construção de equipe dentro da secretaria, e de alinhamento entre os outros entes. Hoje eu acho que dá para dizer, e tinha muita briga, tinha uma história de muita briga, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas assim, faltava tudo para todo mundo, ou tinha excesso de pessoas dentro do cárcere, faltava recurso, desde o recurso humano até o medicamento, o dinheiro chegava por alguns caminhos, mas não se sabia como fazer a execução dele, então a gente foi atrás de todas essas peças do quebra-cabeça, que a gente às vezes brincava, né? São quebra-cabeça de 1000 peças, né? Como é que a gente faz para poder chegar junto e a coisa acontecer de verdade? Porque as pessoas estão lá sofrendo. Então, isso também, né, traz para a equipe uma grande responsabilidade. Do final do começo do ano de 2019 até o final, a gente teve uma conquista que eu acho que é importante dizer para vocês, que foi a adesão. A gente tem hoje 9 municípios com unidades prisionais. A maior concentração é o município do Rio de Janeiro, que é a metade da população de 52 mil. Então, a gente tem, no município do Rio de Janeiro, um grande contingente populacional e com muito sofrimento por conta das questões da saúde e os vazios que tem lá. Então, tem também uma equipe que sofre com isso, né? Eu não sei, eu estou falando de muito problema junto, mas assim, eu acho que estou tentando dar esse desenho para vocês. Ao mesmo tempo em que tem lá um número importante de pessoas que tem o perfil bem próximo do que foi discutido nas 2 sessões anteriores, que tem que cumprir uma pena, porque ele está em conflito com a lei, né? Então a gente tem também a compreensão de que alguma coisa ali aconteceu para poder estar ali. Então você tem o contexto histórico e o contexto social, mas tem o contexto também da lei, que é uma lei que a gente tem o dever de respeitar. Então, mesmo que a gente entenda todos esses contextos, isso vai ficando difícil de poder colocar todo mundo no mesmo lugar e entrar em acordo, né? Todo mundo está de acordo que precisa melhorar, não é isso, mas assim, é porque são muitas ideias juntas. O que eu acho que traz também para a discussão do o que acontece entre a publicação de uma normativa e a efetuação de uma política, acho que é importante dizer para vocês que esses espaços institucionais são eles, ou a estruturação deles, que a gente hoje entende que podem dar algum tipo de nova perspectiva. Então, de uma equipe de São Gonçalo que tinha aderido à política nacional e aí recebia o recurso e, ao mesmo tempo, também tinha uma equipe habilitada, a gente passou para 5. Então, a gente conseguiu, né? A gente tinha uma meta de pelo menos metade das 9 terem aderido à política nacional. A gente conseguiu alcançar essa meta. O que significa isso na prática? Significa que os municípios que antes não assumiam as suas responsabilidades perante essa população, eles assinam um termo, enviam para o Ministério da Saúde, fazem uma leitura diagnóstica dessa população e envolvem suas secretarias de saúde nessa agenda política junto com a SEAP e junto também com a Secretaria de Saúde. Então, a gente conseguiu fazer essa construção institucional durante o ano de 2019, que a gente entende que hoje é importante, ela é um avanço. Uma outra coisa importante que a gente conseguiu trazer para o ano de 2019 foi a perspectiva do cofinanciamento. O cofinanciamento é uma forma também da gente induzir a sustentação de uma política no nível estadual. Eu estou sempre falando no nível estadual. Quem tivesse aderido à política e solicitado para habilitar a equipe, recebe, eu vou falar um número aproximado, do Ministério da Saúde, R$50 mil. A gente, para uma equipe tipo 3, isso agora mudou um pouco. A gente
custeou essa equipe, e para os municípios que ainda não tinham feito a adesão à política, a gente sugeriu o custeio de uma equipe de gestão, e aí a gente descentralizou também a gestão estadual nos municípios que tivessem aderido ao cofinanciamento estadual e não à política nacional. São duas coisas diferentes. Eu sei que isso é complexo, mas eu vou falar em alguma hora, vocês vão se deparar com isso e vão entender. Para que os municípios pudessem ter algum incentivo, porque eles já fazem o trabalho, mas de nomear equipes de gestão que pudessem dar... fazer uma construção de relação com as unidades prisionais nos seus territórios. A gente chamou essa equipe, que os municípios receberam um orçamento para poder desenvolver, de equipe AGESP. Se chama Equipe de Atenção à Saúde Prisional pelo município. O que é a equipe AGESP? A gente, no processo, foi entendendo, eu estou falando sempre a gente, porque eu estou falando de um trabalho de equipe muito forte, né? Eu espero que eles estejam assistindo aí. Tem uma coordenação, tem uma equipe que me ensinou a fazer algumas coisas dentro da secretaria que eu não sabia, e que traz aí do processo de gestão a responsabilização pela Secretaria Estadual de Saúde de um trabalho que vá na direção de construção dessa política para dentro dos presídios, junto com a SEAP. A gente criou, pelo cofinanciamento, 4 modalidades. Uma delas era a medicação. E a gente ficou, né, se perguntando, mas como é que essa medicação vai chegar dentro da unidade prisional no município de Volta Redonda, por exemplo, né? Como é que isso vai acontecer? Volta Redonda estava aderindo na época. Como é que a gente faz para ajudar o município a poder fazer essa entrada dentro do cárcere e levar a medicação e se qualificar para poder estar lá, entender como funciona esse território, né? Que também a gente é bastante respeitoso nesse sentido, a gente sabe que as equipes de saúde que estão lá e que entendem desse território, mesmo que elas sejam reduzidas, que os profissionais que são os carcereiros, os diretores, eles é que vivem ali a rotina também, e também tem uma história também de muito adoecimento por esse processo de trabalho que é dentro de uma instituição total. Como é que a gente podia fazer isso? Então, a gente criou essa equipe que tem 3 componentes. Um enfermeiro, né? A gente entende que no âmbito da saúde da família, o enfermeiro é uma pessoa-chave, então a gente entendeu que o enfermeiro ele tinha que estar antenado com um enfermeiro da gestão, era importante estar antenado com a discussão do cárcere. Um farmacêutico, para que pudesse organizar esse processo de entrada da medicação dentro do cenário das unidades prisionais, e um terceiro profissional que tivesse relação com a saúde pública, um psicólogo, um dentista, alguém que pudesse trazer a discussão da saúde pública para os problemas relacionados à situação do cárcere. Nesse momento agora, a gente está fazendo a formação dessa equipe, né? A gente tem 7 municípios que têm essas equipes instituídas, 7 dos 9, isso para a gente é muito importante, né, do ponto de vista da gestão, embora ainda não tenham equipes dentro do cárcere. Estou contando para vocês o passinho que a gente vai dando a cada momento para poder chegar a estruturar uma equipe. E aí entrar também no território, né, que é um território cheio de histórias, né, de muita discussão sobre o que acontece lá dentro. Então, assim, a gente vai entendendo, na medida em que a gente vai entrando mais na agenda, que tem muito mito, né? Algumas coisas são verdades, mas tem muito sofrimento também nesse processo pelas equipes que estão lá. Então, essa é a nossa preocupação enquanto gestão estadual de saúde na relação com a SEAP também, né? Que são pessoas muito sérias e que estão fazendo um trabalho também lá de tentativa de poder abrir essa janela para a perspectiva de implantação de equipes pelo município. Estou dizendo tudo isso porque a gente fez uma direção de municipalização do projeto da saúde dos privados de liberdade no âmbito do SUS, entendendo que os municípios eles são os responsáveis territoriais, mas também entendendo que existe uma organização institucional que é bastante complexa e que coloca a Secretaria Estadual de Saúde e a SEAP no nível estadual como parceiros, né? Então, assim, tudo que a gente discute hoje em relação a fluxo de medicação, fluxo de entrada e saída de privado de liberdade no contexto do Covid, a gente fez um plano colaborativo. O plano colaborativo envolveu todos os municípios e a SEAP em todo momento. Fluxos que são, né, da entrada e da saída dentro desse cenário, ela envolve 3 entes. Ela envolve o município,
ela envolve a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, com a sua equipe de saúde e as pessoas que fazem lá o cuidado há muitos anos, e a Secretaria Estadual de Saúde com a direção de implementação de política e de indução para que isso aconteça. Então, tentando responder um pouco, né, de como é que a gente sai da normativa até a implementação da política propriamente dita, para ter uma equipe de atenção primária dentro do cárcere, para cobrir um número X de pessoas e para acompanhar todas essas doenças que eu citei, tomando decisão, né? No nível de gestão onde hoje eu estou, as pequenas decisões que foram sendo tomadas foram levando à possibilidade dessa construção. Talvez alguém decida, né? Aí a gente essa decisão também é uma decisão construída em conjunto, no coletivo. Essa decisão também é uma decisão que vem pela sociedade civil. A gente tem questões que vêm pelas famílias através do mecanismo de combate contra a tortura, que é um movimento importante também e que ajuda a gente a ouvir coisas que talvez a gente não conseguisse ouvir se eles não existissem. Eu estou tentando trazer para vocês, no contexto da saúde pública, né, onde a gente tem atravessamentos ligados à pobreza, ao racismo estrutural, a dificuldade da construção do SUS e do diálogo com o SUS, com uma instituição total, o quanto isso pode ser complexo, né, e quanto pode ser importante também, porque em alguns municípios, aí eu vou falar dos municípios que já têm essas equipes, a gente tem 3 municípios que têm equipes. Um município que eu acho que é muito legal de dizer é o município de Resende, né? A gente, no final do ano passado, fez um seminário e cada município que tem equipe trouxe a sua experiência. E aí a gente observa, tanto em São Gonçalo, quanto em Itaperuna, quanto em Resende, que a integração do município com a unidade prisional, com o diretor do presídio, com a equipe que está lá no dia a dia, tendo que fazer esse diálogo com o privado de liberdade, é importante para que a coisa aconteça. Então, a gente tem 3 histórias, né, importantes no estado do Rio de Janeiro que aconteceram e que foram fomentadas no ano passado. Resende e Itaperuna não tinham equipes, São Gonçalo tinha, mas ampliou mais 2 pelo cofinanciamento. A gente precisa renovar esse cofinanciamento também. Se tiver alguém de São Gonçalo, vai falar por que não renovou ainda? A gente está no Covid, tem uma série de nuances aí. Que é importante a gente dizer. Então, assim, se vocês quiserem conhecer uma experiência legal de implantação da PNASP nos municípios do Rio de Janeiro, eu sugiro a aproximação dessas 3 cidades. Assim, né? Eu acho que Resende tem uma experiência interessante, a gente tem lá a Cássia e o Ogawa, que estão fazendo um trabalho importante e que tem controlado todas as questões dentro do cenário do cárcere. Em Itaperuna tem a Fernanda e o Bicaco. Às vezes a gente recebe, né, assim, eles estão se entendendo a partir de perspectivas diferentes. Então, a gente tenta ajudar também, enquanto a Secretaria Estadual de Saúde, nesses cenários avançou. Tem também São Gonçalo, que a equipe está bastante presente, tem uma equipe muito forte e muito implicada no processo de trabalho em São Gonçalo também, e tem os outros municípios que a gente espera que entrem nesse mesmo cenário, né, de implantação de equipes. A gente tem no município do Rio de Janeiro uma grande necessidade, o município aderiu e ele, se não me engano, já lançou o primeiro edital para a criação de 1 ou 2 equipes, para começar também, porque essa entrada também não é uma entrada simples. A gente precisaria de 44, tá? Mas é um começo. Então, assim, do ponto de vista da gestão, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda e que a gente está muito longe ainda da oferta de direito a qual a gente gostaria que estivesse acontecendo na prática. Mas eu acho que é importante também trazer para vocês que estão aí aprendendo o que é o SUS, como é que a gente faz para sair do papel e virar prática, né? Dizer um pouco dessa experiência de gestão, que é uma experiência de gestão que a gente tem assumido da melhor maneira possível e com a colaboração
de todas as partes que estão envolvidas, né? Sempre com muito diálogo, com participação na CIB, com conversa com o Ministério da Saúde, com conversa com os municípios, com conversa interna na secretaria. E assim, eu acho que esse espaço de poder dizer sobre o que é essa política, neste momento, né, pós-Covid não, durante o Covid e com assim, a gente estava num gás bastante forte para poder, né, acelerar aí nas coisas. O Covid ele atrapalhou nossos planos, né, acho que de todo mundo. A gente quer retomar isso de uma maneira mais potente, mas a gente também precisa de alguns empurrãozinhos, assim. Então, por exemplo, o recurso federal ficou suspenso durante um tempo, por conta de uma portaria que ia ser aprovada no início do Covid. Então, tem todas essas nuances, assim, que eu acho que, para vocês que estão estudando medicina e que querem, ou estudando vendo a saúde, ou defendem o SUS, a construção do SUS ela é composta de muitos elementos. E um dos mais valiosos é a nossa insistência em acreditar nesse espaço institucional, que é um espaço institucional colaborativo, democrático e de oferta de saúde e de redução de desigualdade também, né? Ele é um espaço que ele está dentro da composição das necessidades e do bem-estar social da nossa sociedade. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu falei muito rápido, é difícil falar sem saber com quem a gente está falando. Eu espero que eu tenha sido clara. Então, acho que eu vou parar agora. Obrigada. Foi sim. Então, professora, primeiramente, muito obrigado pela palestra. Foi sensacional. E só corrigindo a informação que eu disse antes, é que essa não é a última palestra, pessoal. Vai ter mais uma depois. Agora é um momento que a gente separou para as dúvidas. Eu posso ler algumas dúvidas para a senhora? Desculpa, pode ler. É que alguém me ligou e cortou. Não, tudo bem. Pode ler. Pode ler. Você estava dizendo que alguém quer perguntar, né? Sim. Qual o papel do Estado diante do aumento da população carcerária como fenômeno paralelo à precarização das relações de trabalho e à defesa por alguns de converter essa população em força de trabalho? Se quiser, eu posso repetir. Não precisa. Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Qual o papel do Estado nesse momento para que a tragédia humana que a gente vem vivendo, né? E que na fotografia do cenário dos privados de liberdade a gente consegue ver muito bem, está acontecendo, né? Então, assim, eu não sei se eu vou dar uma resposta objetiva, eu não sei nem se eu tenho competência para dar essa resposta. Eu vou dar essa resposta a partir da minha experiência. Eu acho que a gente tem vivido cada vez mais numa lógica do indivíduo, não do coletivo, e aí o Covid está aí para mostrar para a gente que isso não é sustentável do ponto de vista da humanidade. Não estou dando uma resposta muito técnica, não, mas estou falando do que eu sinto quando isso chega, né? E que eu espero que vocês possam mudar isso, né? Quando eu estava no lugar de vocês, que era esperando o meu momento de ir para a linha de frente, tentar mudar alguma coisa, o cenário era muito diferente. A gente tinha um cenário de muito mais esperança, né? Então, para quem perguntou isso, né? E perguntou isso porque isso é uma pergunta importante, de fato. Eu espero que a gente não perca a esperança nos próximos anos, assim, né? Que vocês tenham força e desejo de continuar com a discussão de que a gente tem direito de ser feliz, a gente tem direito de comer bem, de morar bem, de estudar. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Ótimo. Não, respondeu sim. Professora, eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Sobre como pensar fora de um modelo de saúde asilar dentro de uma instituição asilar, o cárcere. Quais as maiores dificuldades para a implementação e efetividade? É muito difícil, né? A gente, eu acho que a história que eu conto para vocês, né, é uma tentativa da gente poder
redimir um pouco essa diferença entre uma instituição total e uma instituição SUS que trabalha em rede. Então, eu acho que a PNASP é uma estratégia de reduzir isso, assim, né? Não tem por que fazer... Tem discussões que são paralelas a isso, né? Em realidade, outro dia eu ouvi uma defensora dizendo eu entendo isso que você está falando, mas eu preferia que tivesse acesso dentro do cenário de privados de liberdade, porque senão eu tenho medo que ele não chegue a tempo no lugar onde ele precisa ser cuidado, né? Então tem aí perspectivas diferentes de um problema que é bastante complexo. Não sei se eu respondi, mas assim, o como eu acho que é tentando fazer a política acontecer. Ela é bem feita. Como é feito... Não, eu queria saber sobre a Covid-19 no cárcere. Como está sendo o cuidado dos contaminados e onde eles estão sendo isolados, fazendo isolamento, tendo em mente a realidade de superlotação. Então, o que a gente fez, né, enquanto Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Administração Penitenciária? Antes mesmo do decreto do governador de home office, fechamento das coisas, a gente publicou um decreto também de interrupção de visitas. Isso foi bastante dramático, né? Porque a visita é a ligação dessas pessoas com o mundo. A gente teve que lidar com isso para poder proteger. Então, num primeiro momento, esse foi a primeira tomada de decisão. Se o Covid entrar dentro das prisões, a gente vai ter muito, muito problema, porque está todo mundo junto ali, né? São os clusters, né? Que a gente fala. Então, essa decisão a gente está entendendo hoje que foi importante, porque não tem uma alta incidência, até tem de mortalidade por Covid dentro do cárcere. A gente fez também uma discussão com os municípios para construir um plano colaborativo. Isso foi bastante trabalhoso e bastante importante também, porque a gente envolveu as equipes EAGESP, a gente passou isso em CIBs, foi discutido por todos os conselheiros municipais de saúde, por todos os secretários municipais de saúde. O que isso significa? Antes da gente fazer o fomento da política, e ainda acontece, né, em muitos casos, mas assim, a política ela vai abrindo as portinhas, todo o cuidado para todos os privados de liberdade no estado do Rio de Janeiro, eles ficam centralizados num modelo UPA, que hoje é chamado Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, e que fica no município do Rio de Janeiro. Então, se a pessoa tivesse um problema em Campos, a SEAP trazia para o município do Rio de Janeiro para ser tratada, num modelo de UPA, né? Isso implicava uma série de coisas, em ter o carro, em ser adequado, em ser rápido, e isso bastante complexo e ruim para qualquer um, tanto para quem está dentro do presídio, para quem trabalha no presídio, quanto para a saúde. O modelo era esse. Durante o Covid, a gente fez uma discussão para que esse fluxo, independente de ter aderido ou não à PNASP, acontecesse no próprio município. Então, em Campos, a gente teve caso de pessoas que morreram por Covid no presídio, acho que teve uma, eu não sei o número agora de cabeça, mas teve uma contaminação, eles foram atendidos pela rede. E isso estava pactuado em CIB, a secretaria sabia, a equipe EAGESP acompanhou também. Então, não é uma equação fácil, mas institucionalmente a gente conseguiu ter resultados também na prática. Também tem assim, um número grande contingente do município do Rio de Janeiro é uma preocupação. Então, teve um aumento do número de respiradores dentro do próprio Hamilton Agostinho. Então, a gente reduziu o tensionamento nessa unidade e distribuiu os outros 20 mil presos, os 25 mil presos nos seus municípios. Foi assim que a gente conseguiu equacionar. Hoje, eu não estou com a informação atualizada hoje, mas não foram um número grande de mortes que aconteceu, não. Da última vez, acho que eram 12, não sei se isso aumentou, mas identificado, sim. Eles fazem lá a separação, fazem o teste para saber se já teve ou não. Tem uma metodologia intramuros que é feita pela equipe da SEAP.
Que ótimo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a senhora, que tem a ver com as outras palestras que a gente teve hoje. O encarceramento em massa da população negra no Brasil é um projeto de genocídio dessa mesma população. Eu gostaria de saber qual e quais mecanismos podemos utilizar para a promoção de saúde direcionada, sobretudo, para essa maioria populacional. Eu acho que educação e acesso ao trabalho não tem outro caminho, assim. O que a gente vive é um cenário de muita desigualdade, né? E, enfim, o Rio de Janeiro especialmente sofre muito disso, assim, a gente dá de cara com isso o tempo todo. Tem coisas também que são muito legais da gente ver, né? De como é que as pessoas resistem, da capacidade delas de serem criativas também. Mas eu acho que as pessoas têm que ter direito, né? Não tem que sofrer tanto assim para poder ter acesso à água ou a poder comer, ou a poder coisas que são básicas, assim, a poder ir para a escola. É uma resposta é senso comum, mas Foi ótimo. A gente tem mais tempo aqui, eu vou perguntar mais uma aqui. Se você quiser, se você puder, eu vou perguntar mais algumas aqui. Pode ser? perguntar, pode. Obrigado. Como promover saúde mental no cárcere? Quais as possibilidades e limitações nesse contexto de enorme vulnerabilidade? Muito boa essa pergunta. Eu quase que eu esqueci de dizer de uma coisa importantíssima. Não sei se vocês ouviram dizer de uma portaria que implementa uma equipe, que é uma equipe de saúde mental, que a gente chama de EAP. É uma equipe que foi revogada a portaria da criação dela, uma equipe que cuida da saúde mental e dos processos de desinstitucionalização das pessoas que estão em situação de conflito com a lei. Então, no dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, o ministro interino ele tira essa portaria, ele cancela, compreendendo que não foi fomentada a política, que não foi criado, os estados eles não criaram essa política. Mas a gente sabe também que tem algumas questões que aconteceram dentro do Ministério da Saúde que fortalecem a falta de interesse dos estados nessa política. O próprio Ministério da Saúde ele fomentou muito mais a criação de equipes de atenção primária, porque a saúde prisional, o COPRIS, né, que é a referência que a gente tem da saúde prisional dentro do Ministério da Saúde, ficou dentro e aí é uma questão para vocês pensarem, da Liga de Medicina de Família e Comunidade, ficou dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e o serviço especializado ficou de lado. Então, ele não foi privilegiado, ele não foi fomentado, o repasse não foi feito, e aí isso foi muito duro para a saúde mental, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que cometem atos que colocam em conflito com a lei por conta do adoecimento mental. Essa política é importante para não institucionalizar essas pessoas, mas para incluir elas na rede e para que o cuidado aconteça. E aí houve um grande movimento, né, da sociedade civil para que essa portaria voltasse a vigorar, e a gente conseguiu que isso acontecesse, né? O coletivo conseguiu que isso acontecesse, e o efeito foi contrário, né? Conseguiu ganhar destaque. Então, hoje tem recurso para isso. Quer dizer, não sei na prática, né? A gente vai ter que ver, mas isso saiu do forno, está quentinho, assim. Eu acho que essa é uma informação importante. Fora a questão da saúde mental dentro das unidades prisionais que né? Então, professor. E eu não sei se está ouvindo. Então, professora, eu queria agradecer novamente. Estou ouvindo. Oi. Está me ouvindo? Tô. Professor? Estou te ouvindo. Então, eu queria agradecer novamente por essa presença fundamental, e queria saber se você tem alguma consideração final para fazer.
Eu acho que fazer gestão com uma política que é tão na contramão do que o mundo está fazendo a gente ir, assim, implica em pequenas tomadas de decisão. Não esperem grandes tomadas de decisão nesse sentido. A tomada de decisão de vocês, de colocar nesse espaço institucional que vocês criaram, essa agenda, ela é importante para a gente. Então, assim, essas pequenas decisões, elas são muito valiosas para a gente poder enfrentar o que tem pela frente. Queria dizer isso. E agradecer. Muito obrigado. Em nome do CASAF, em nome da Lanfac, a gente agradece muito. Tchau, professor. Bom, pessoal, a gente vai ter um intervalo rápido agora. E só reforçando que o link do credenciamento dessa palestra está na descrição, como também o link da próxima palestra. Muito obrigado e boa noite. Solta um Evelyn Chinazinho aí pra mim, galera. Every lesson learned. Obrigado. Salve Marcinho do Península, salve Menestrel, ali da Praça do Elefante. Se quiser jogar um futebol, inteira com os amigos, toda quarta noite, vai. Vou deixar entrar mais uma, porque eu errei, era pra ter entrado antes, e eu me confundi com as coisas que eu tava falando. Mas vai dar tudo certo, quem tá rodando a cidade vai triunfar. Se liga só. Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Papo pseudo-social, eu não preciso educá-los, bloqueiam um potencial. Olhe bem para os seus calos, vocês criaram um animal, algo indomesticável, preconceito racial. Eu realmente vou roubá-lo. Vamos aos trabalhos, sela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado, tudo é relembrado, nada é por acaso, todo espelho é falso. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio. Eu vim do Cairo, mais estranho do que a Carrie. Eu já quis você, Mariah, se riu do meu half cab. Bruxão que nem o Harry, se quiser me queime, baby. Nossa competição é desleal, eu sou bravo, seu pênis.